Revista Justiça. Debate. Nosso debate de hoje, o futuro do ensino médio. Na última semana, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base, que agora vai para o Senado. Por isso, vamos saber o que poderemos ter de mudanças no ensino médio. Estamos recebendo por telefone a participação do doutor Alexandre Veloso, advogado, presidente da Associação de Pais e Alunos do Distrito Federal. Doutor Alexandre, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. É uma satisfação sempre aí estar podendo esclarecer o tema tão importante. Espero rever você aí na bancada brevemente. Infelizmente não pude estar com vocês hoje aí presencialmente. O senhor teve um compromisso, uma viagem em cima da hora e por isso está participando conosco por telefone. Muito obrigado por nos atender, doutor Alexandre. Eu que agradeço, Sérgio. Também está conosco ele que é pedagogo, consultor, pesquisador palestrante, também que estuda soluções educacionais através de metodologias ativas, inovações e tecnologias educacionais. Hélio Laranjeira. Professor Hélio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite e uma belíssima oportunidade para a gente discutir exatamente como é que vai ser o futuro do novo ensino médio. E também está conosco a professora, escritora e consultora educacional Lucineide Cruz. Professora, bem-vinda também, bom dia. Bom dia, muito obrigada. E é muito importante a gente ter esse espaço para a gente discutir sobre uma coisa tão importante como a educação. Professor Alexandre Veloso, ou doutor Alexandre Veloso, estou aqui com tantos professores que até chamam o senhor de professor, mas na área do direito, como o direito acompanha esse debate sobre ensino médio, hein, doutor Alexandre Veloso? Ô Sérgio, primeiramente também dar o bom dia aos convidados, o professor Hélio Laranjeira, a professora Lu Cruz. É uma honra aí estar dividindo com vocês a bancada, ainda que à distância. Mas, Sérgio, realmente, essa questão para a gente, que é do direito educacional, a gente fica preocupado em relação à segurança, não só a segurança jurídica, mas a segurança, vamos dizer assim, pedagógica, educacional dos nossos alunos. Então, a gente, como pai, como presidente da Associação de Pais e Alunos, aí do Distrito Federal, uma instituição com mais de 11 anos, que vem aí buscando o quê? Buscando o ensino de qualidade. Então a gente vê essas mudanças de governo como algo muito preocupante, que nós temos que ter atenção à sociedade, à comunidade escolar, porque essas alterações que são feitas de 4 em 4 anos, eles vão ter um reflexo daqui a 20, daqui a 30, uma geração inteira. Então a gente tem que ter muita preocupação, os pais precisam se apropriar mais das questões relacionadas à educação, para que eles possam se envolver, influenciar o meio em que vivemos, seja no espaço escolar, seja na comunidade que você convive, ou seja mesmo aquele parlamentar ou aquele político que você, de igual maneira, tem que eleger de 4 em 4 anos para poder ditar as políticas nacionais de todas as áreas, mas aqui nós estamos focando na questão da educação. Então essa alteração que foi feita agora, novamente, nós tivemos uma aprovação em 2017, com muita dificuldade de implementação no Brasil todo, e agora, novamente, tivemos uma nova alteração em que a gente da associação estamos preocupados, em alertar as autoridades e o próprio pessoal do Ministério da Educação, para que a gente não tenha nenhum retrocesso, nenhuma perdas, novamente educacionais, em que a gente não consegue sair desse atoleiro que é realmente esses índices, infelizmente, que o Brasil acaba ocupando os últimos lugares na educação do país e no mundo. Professor Hélio Laranjeira, vamos fazer um histórico aqui sobre a educação brasileira, ensino médio. A professora Lucineide também colabora conosco. Primeiro também, viu, Alexandre, um prazer. Sinto muito você não estar conosco aqui, que você, como conselheiro lá, nós convivemos e é tão bom revê-lo, né? A professora Lucineide Cruz é uma pessoa muito chegada a essa questão, a essa temática, também muito bom compartilhar essa bancada. Mas vamos lá, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é que, graças a Deus, democraticamente, as coisas chegaram ao devido lugar. Primeiro, parabenizar, porque a democracia venceu, a discussão foi uma discussão muito boa, todo mundo participou, e dar parabéns,
o ministro, o governo, através do ministro Camilo, está de parabéns à oposição, através do ministro Mendonça Filho, e de parabéns também o presidente da Câmara, né, que patrocinou esse grande acordo, né, e fez com que as coisas acontecessem, né. O problema todo é que não foi extinto aquilo que foi implantado. Isso foi muito bom, né? Porque seria uma catástrofe se a gente fosse agora zerar, né? E acredito que todos cederam, né? E se você olhar como foi, né, a construção da nova, do projeto aprovado pelo Congresso, né, foi muito bom, com uma pequena restrição, tá certo? Porque, olha, todos cederam. Se você tem a quantidade de horas do ensino propedêutico, passou para 2.400 horas, né? A proposta como seria de 1.800, como é hoje, né? Como seria 2.100 e foi aprovado 2.400, com uma condicionante. Se você faz um curso técnico, aí foi o que a proposta do Mendonça, para que coisa boa. Você faz uma mecatrônica, você faz um curso de enfermagem, você tem 1.200 horas. Consequentemente, 1.200, se você faz a parte propedêutica com 2.400, você volta ao que era antes, 1.800 horas e mais 1.200. O que é a propedêutica? A propedêutica é quando você tem toda a estrutura da matemática, da física, da química, da biologia, do português. Essa é a parte propedêutica, tá certo? Porque essa parte é a parte que faz com que se tenha muita evasão escolar, né? Porque existe uma desconexão entre o aluno do século XXI e a própria sala de aula desconectada desse mundo digital, né? Então é preciso, inclusive foi muito bom também porque houve um agrupamento, né? Não ficou isoladamente as disciplinas isoladamente colocadas, porque juntou-se sociologia, filosofia, o inglês obrigatório e criou-se uma disciplina só chamada ciências humanas. Olha como houve uma redução, eu digo hoje, um agrupamento. E depois também as ciências da natureza, que incorporou geografia, física, química e biologia. E que no plano do governo, essa era a proposta, e na nova lei aprovada também era a mesma coisa. O problema foi que alguém cedeu lá, então isso foi a primeira coisa que ficou muito bom. Agora, qual é a preocupação? A preocupação é a implantação, a preocupação é a implementação, a preocupação é a entrega. A preocupação é como chegar a 5.700 municípios, tá? E ter o cuidado de não promover mais ainda a desigualdade social. Porque quando você não atinge a entrega da aprendizagem, tá certo? E você tem um país que tem um Plano Nacional de Educação, aonde em 2014, tá, tinha-se uma meta, na meta 11 do Plano Nacional, de termos 5 milhões de técnicos no Brasil, e hoje não temos nem 1,5 milhão. Então, esse modelo, que é um modelo já implantado nos países da OCDE, esse modelo que está aqui, e esse modelo, ao ser implantado, é preciso que haja mediação tecnológica. E isso eu me preocupei, porque essa mediação tecnológica, ela não está muito bem entendida. Fala-se de educação à distância. Educação à distância é uma coisa e mediação tecnológica é outra. Como é que se entregará a esses jovens do Brasil todo 800 itinerários formativos? A proposta aqui são 2. Então, 2 itinerários, como é que vai ser? Todo mundo vai fazer que curso? Que área do conhecimento vai ser aprofundada? O que opção o aluno vai ter de escolhas se você não ofertar uma mediação tecnológica? Se você não colocar na sala de aula aquilo que no mundo, na prática, no mundo digital, você já tem. Você chega no supermercado hoje, você para fazer o pagamento, você usa uma máquina digitalmente apta e as pessoas têm que manusear aquilo, tá certo? E você tem hoje o quê para entregar na aprendizagem? Metodologias ativas, você tem o ensino híbrido, você tem o ensino flexível, você tem o ensino individualizado, você tem a sala de aula invertida, você pode fazer muito mais com muito menos. E outra coisa, você já pensou o que é o custo Brasil para você implementar do EAPOC ao Chuí, né, itinerários formativos para a gente atingir a meta 11 do Plano Nacional de Educação, que agora, com o novo PNE, em 2034, que é 24, decenal essa meta, né, 24, 34, nós vamos precisar de 10 milhões de técnicos. Por quê? Isso, se nós não fizermos isso, o PIB não aumenta.
Então não é brincadeira o que nós estamos falando aqui, tá certo? É a entrega da aprendizagem para a gente ter mão de obra qualificada e combater principalmente uma coisa que é um terror, evasão escolar. Sim. Então, se por acaso, olha, Brasília, por exemplo, tem 250 mil alunos fazendo o ensino fundamental. Você sabe quantos furam a bolha para ir para o ensino médio? 80 mil. E para onde está indo essa geração? Eu estou falando de Brasília, Distrito Federal. Quando você olha um Brasil com 27 estados, e eu defino, não é barrijo, não é puxando você conselheiro do conselho aqui. Não. Brasília é a melhor educação do país, assim, no geral, tá certo? Está nesse patamar, você imagina as regiões isoladas geograficamente. Como nós podemos atingir Cruzeiro do Sul no Acre? Como é que nós podemos atingir? Porque no passado dizia assim, não podemos implementar mediação tecnológica porque falta a internet. Não, ao contrário. E como é que nós vamos vamos fazer a contratação de 1 milhão de professores e que não são qualificados ainda esses professores para atingir a meta de entregar aos alunos a opção que eles têm de escolha? Porque o aluno precisa escolher o rumo que ele quer. Então tem um projeto de vida aí no meio também. Sim. Que você precisa dizer assim, aluno, você quer o que da sua vida? Então faz-se um teste vocacional. E na base, na proposta, né, pedagógica, disse o seguinte, você precisa ofertar para que o aluno tenha a opção de escolher o que ele quer. E não são só 2 itinerários. Se você medir com tecnologia... Porque no passado, pelo menos lá em São Paulo, quando eu fiz o meu ensino médio, o curso técnico era ou contabilidade e o outro que eu agora nem lembro. Ou administração. Alguma coisa assim. Mas, professora, por favor, Sim. vamos falar um pouco também dessa história do ensino médio do Brasil até hoje e o que a senhora achou desse texto? Olha, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com os 2 conselheiros, né, da área da educação. É muito importante ter esse momento para a gente conversar sobre esse debate que vem aí acalorado em alguns momentos e necessário para poder a gente conseguir avançar, né? Dado que os nossos índices nacionais elas não são muito bons, né? Então o resultado do nosso aluno, a competitividade dele, se a gente comparar ele com os alunos de outros países, né, nós estamos produzindo, então, uma baixa competitividade. E isso tem um reflexo muito grande na área econômica como um todo. Né? Então, a primeira a razão dessa discussão, desse debate, é essa necessidade. Então, tivemos aí, estamos vivendo um momento de pré-aprovação, né? Está faltando a questão agora do Senado, para poder realmente fazer essa chancela, e nós temos um novo modelo. Né? E a importância do novo é porque o anterior nos levou a indicadores que não estão bons. Então, algo precisa mudar. E nós temos também um outro contraponto nessa história, que é o perfil do estudante. Então, quando o professor ele fala, né, que assim, olha, a importância, a questão da mediação tecnológica, que hoje é o grande debate que eu acho que vem para o Senado, é essa questão do uso da tecnologia em sala de aula. Né, porque o mundo onde o estudante vive é um mundo digital. E aí você querer dar a ele uma educação analógica é complicado. Perfeito, professora. Brilhante a sua colocação. Vou te interromper até para lhe parabenizar, tá certo? Porque a senhora agora acaba de, assim, ir no X da questão. No mundo onde você tem tudo conectado, né? Você tem há uma necessidade do aluno ir para o mundo, na prática, esse mundo é digital. Mas porque, assim, como é que você ensina, né? Porque você tem uma coisa assim, um mercado de trabalho, né? E aí você tem o estudante, que foi aquilo que o professor Alexandre estava comentando. Né? Nós temos uma preocupação porque isso tem um impacto, tem um resultado que vai sair na sociedade. Então, se você vem e, primeiro, você não torna a escola algo interessante para aquele estudante, ele não tem interesse, porque na hora que ele acorda, a primeira coisa que ele faz é o quê? Pegar o celular. Não é nem escovar os dentes, né? Não é? É a primeira coisa que ele vai olhar, o que tem, como é que estão as coisas. E como é que você não usa essa ferramenta, que é um computador, em sala de aula?
Porque é com isso que ele fica o tempo todo. Se você for pegar e analisar a média de tempo que um jovem fica em posse do celular, você assusta. Aí você fala assim, isso aqui para mim é a extensão do meu corpo. Aí na hora que eu vou para a sala de aula, isso não conversa comigo. Essa sala de aula, né, do modelo como eu fui educada, não serve hoje para o meu filho. Entende? Ele olha e fala assim, não, isso aqui para mim... E eu podia fazer um gancho agora com Pois não. Né? Vamos lá. Hoje o aluno da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª séries, no ensino fundamental, ele olha para o ensino médio e diz, meu Deus, eu ainda vou continuar com as disciplinas que me são ofertadas e elas não conversam com... Eu vou usar isso para quê? Então, na hora que você começa a conversar com esse aluno, diz, vem cá, você agora vai conversar com essa proposta. Quiçá você começar nessa parte de cognição, aquele momento que ele está se socializando, que ele está aprendendo a usar as redes sociais, inclusive, né? É um momento estratégico. Você começar a deslumbrar nele a possibilidade de ele procurar fazer alguma coisa do trabalho ou alguma coisa que ele goste. Então você pode já começar, ao invés de entregar os itinerários formativos, tá certo? No ensino médio, você Sim. pode antecipar essa entrega para a 8ª, para a 9ª, tá certo? Para depois chegar para os pais e para ele próprio, olha, você já fez a metade de um curso técnico. Já na 7ª e na 8ª. Você vai abandonar o ensino médio? Que você vai ter uma oportunidade de deixar de ser aquele cara que vai empacotar coisas no supermercado, mas você vai ter uma profissão que, inclusive, você fez um teste vocacional e você gostou e você tá com identidade sobre isso. Então, é preciso que a gente olhe que a mediação tecnológica, né, na entrega da aprendizagem, ela é fantástica, tá? Doutor Alexandre, o senhor concorda como pai também, como presidente da Associação de Pais e Alunos, com essa dinâmica que podemos fazer com que o aluno ele fique já estimulado antes mesmo do ensino médio a fazer a continuidade, seguir com ele? Então, Sérgio, a gente viu essa restrição, né, de uso moderado de tecnologia, mediação por tecnologia, a gente viu como um retrocesso, né? Porque a gente já estava conversando já nos meios da educação, no meio da comunidade escolar, a gente estava falando sobre sala de aula invertida, sobre gamificação, sobre metaverso, né? Então, assim, os alunos já estavam se apropriando, né, de uma nova educação, a educação, não acho que nem 4.0, a educação 5.0, né? Tinha que ter uma disruptura realmente desse modelo antigo, né, que nós aprendemos a estudar, que vem lá da época dos Anchietas, né? Então, assim, nós tínhamos que ter avançado, né, nesse momento, e, lógico, avançar no sentido positivo, no sentido de ganhar conhecimento, se tornar um melhor cidadão, e usar a tecnologia ao nosso favor. Agora, lógico, nós temos que ter um cuidado, aí uma questão de regulamentação, e aí cabe aos conselhos, não só nacional, mas como conselho também estaduais, regulamentar o uso racional de tecnologia dentro de salas de aula, né? Então a gente está falando sobre, por exemplo, nós vimos agora recentemente alguns países da Europa, como a própria Finlândia, Suécia, retornando de novo a restringir o uso ou a liberação de celular dentro de sala de aula, mas é o celular por si só. Nós não estamos falando de um celular desconectado dentro de um contexto onde o professor vai usar o celular, ou um tablet, ou um computador, mas dentro de uma pedagogia, dentro de uma estrutura para ensinar o aluno a fazer bom uso dessa ferramenta, que é maravilhosa quando bem usada. O problema é que hoje, né, no Brasil especificamente, nós não temos regulação, regulamento, nada sobre isso. Então, fica só questão de proibir, né, não pode usar celular dentro de sala de aula. Nós temos uma lei no Distrito Federal, uma lei distrital que é descumprida, mas existe, uma lei que apenas proíbe o uso de celular dentro de sala de aula, mas ele não entra na minúcia, né, de como que esse celular pode ser utilizado, como que isso pode ajudar o aluno a ter aprendizagem. Nós vimos na pandemia, né, que a tecnologia, o uso do celular, ele foi essencial para a gente poder superar não, mas para poder sobreviver à pandemia, no minimamente, as questões educacionais. Então, nós tivemos uns gargalos que foram expostos, né, em relação à política educacional,
como falta de acesso à internet e outras questões, mas nós tivemos aceleração, em relação à questão de uso de tecnologia. E agora nós temos que dar dois passos para trás, no sentido de retroceder em relação a esse uso de tecnologia. Então, a Associação de Pais, nós somos assim, pela escolha, liberdade de escolha da família e dos pais. Então, por exemplo, daqui a pouco nós vamos ter um momento em que, por exemplo, eu sou pai de atleta, o meu filho, ele faz competição de alto rendimento. A tecnologia para ele seria maravilhoso. Ele poderia acompanhar a aula dele à distância, enquanto ele está competindo fora de Brasília, que é a sede dele. Então, acho que nós temos que pensar assim, né? E não apenas negar uma coisa que, de fato, já faz parte dessa geração que usa a tecnologia de maneira ainda, às vezes, não sabendo usar de maneira muito adequada. Professor Hélio. Eu acho, Alexandre, concordo com você foi muito preciso, até com o exemplo do seu próprio filho, né, cara, que ele está sendo impedido, né, de fazer uma opção de vida, ser atleta e tal, mas assim, eu estou com muita esperança no Senado, tá? Eu estou achando que o Senado vai se debruçar sobre isso, né, a maturidade do Senado, né, ou seja, a contribuição que foi dada na Câmara foi maravilhosa, né, com a maestria do presidente Arthur Lira, que conseguiu fazer essa fusão, mas no Senado, eu acho que aquelas cabeças brancas lá vão começar a entender que nós estamos no século XXI e a mediação tecnológica, tá certo? Vai ser, de uma certa maneira, liberada do Brasil do século XXI. É impossível que nós não entendamos que o custo aluno tem que ser reduzido. A gente precisa entender que a própria Finlândia, a Estônia, a Alemanha, Estados Unidos, todos esses países, tá certo? Já fazem isso há muito tempo. Professora. A gente também tem que pensar no processo da educação digital, né? Acho que nem tanto ao céu, nem tanta terra, né? Acho uma das questões quando o pessoal vem e retira, como aconteceu muito na questão da Europa, porque a questão de integração social também ela é muito importante, né? Então, às vezes, a gente não pode direcionar, talvez, tudo para a questão tecnológica. Sim. Tem que fazer aquele meio termo, porque o estudante também ele tem que interagir, né? Então, se você deixar ele focar a gente toda na questão tecnológica, ele começa a se desconectar do mundo, né? Se você começar a observar o comportamento de alguns jovens, às vezes ele chega um jovem na sua casa, filho de alguém. Não o filho do Alexandre. Então ele vai te visitar e às vezes ele não conversa contigo. O máximo que ele fala assim, qual é a senha? Qual é a senha do Wi-Fi? Primeira coisa. Entendeu? E aí depois ele senta e fica no mundo dele, fica ilhado, né? Apesar dele estar ali, ele não participa, não interage. Então, é importante a questão, é social, e isso ter essa. Mas o uso da tecnologia, ela é essencial, né? Até porque quando a gente fala de competitividade internacional, quando você fala da questão do mercado de trabalho, da mudança, né, que temos no mercado de trabalho, a questão de automação, por exemplo. Então, você não pode educar, né, um jovem para ele não aprender a usar a tecnologia da maneira certa. Inclusive, é uma grande questão que pode ser utilizada na escola. Como utilizar a tecnologia, né, da maneira certa. Como utilizar a favor da educação. Exato, né? Porque o celular é um computador. É claro. Entendeu? Então, a gente começa a entender essas questões e aí fala assim, olha, isso aqui não precisa, pode ser uma arma sua para aprendizado e você ensina ele como fazer isso. Uma arma cognitiva, né? Naquele momento de interação social, né? Porque ele já está interagindo socialmente com quem? Com as redes, tá certo? Então, se você faz com que o TikTok, qualquer coisa que você tem na mão do aluno, você traz ele para junto de você. Porque senão fica o neném, né? Nem trabalha e nem estuda, porque olha aquela educação que não lhe diz respeito e que não se comunica, que não conversa com ele próprio. E né? A gente tem uma chance agora de não ter mais leitor de bula. O que é leitor de bula? Eu falava muito com os meus alunos na área tecnológica. Vem cá, chega uma tecnologia nova, o que você vai fazer? Eu vou estudar como é que é. Qual é a diferença entre às vezes, até o próprio brasileiro e os japoneses? Como é que eles faziam?
Tecnologia nova, ele pegava, ia lá, quebrava, ia ver como é que funcionava, testava, não sei o que, minimizava, fazia uma outra versão e colocava para vender. O que a gente fazia? Como é que mexe? Vamos lá. Então, vim aqui, não sei o quê. A gente não tinha essa questão, sabe? A gente era muito leitor de bula, que eu falo. Então, quando você começa a educar de uma maneira diferente, igual o professor estava falando, a questão, né? Aí ele vai desenvolver a tecnologia, ele vai desenvolver, ele vai começar a mexer na ferramenta. Porque, Lu, nós não precisamos ensinar aquilo que o aluno não precisa mais aprender. Ninguém pode fugir da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial está posta hoje, né? Então, se o aluno tem na palma da mão uma IA que já construiu aquilo que ele precisa entender, eu não preciso ensinar. Eu preciso ensinar ele a usar bem essa tecnologia a favor do trabalho, da educação e do que ele quiser. Vou fazer uma pausa rapidinha que temos que fazer aqui na Rádio Justiça e daqui a pouco voltamos com esse debate sobre o ensino médio, o futuro dele aqui no país. Até já. Revista Justiça. Debate. O futuro do ensino médio. Estamos agora na segunda parte do nosso debate, já que estamos falando desse tema, porque na última semana a Câmara dos Deputados aprovou o texto base, que agora vai para o Senado. Estamos sabendo aqui as opiniões dos nossos convidados. Por telefone, o doutor Alexandre Veloso, advogado, presidente da Associação de Pais e Alunos do Distrito Federal. Também o professor Hélio Laranjeira e a professora Lucineide Cruz. Professor Alexandre Veloso, ou doutor Alexandre Veloso, o senhor estava falando aqui sobre a preocupação dos pais com o uso do celular. O senhor trouxe que nós temos uma lei distrital que proíbe esse uso, mas como a Associação de Pais e Alunos busca, então, fazer com que tenhamos um meio termo para que essa tecnologia seja utilizada e o celular seja feito um uso correto, adequado? Como que vocês acompanham isso? Então, Sérgio, primeiramente, assim, você pode me chamar de professor, tá? Eu tenho uma honra de professor universitário que fui, estou licenciado, tenho uma honra de ser chamado de professor, fique à vontade. Mas, assim, a gente da associação vem, na verdade, falando algo que a professora Lu colocou, que é tentar fazer a educação digital. Então, o que acontece? Hoje os pais, né, em especial os alunos, não sabem fazer uso do celular, não sabem fazer uso da internet. Então nós temos que fazer para eles um letramento digital, né? Como você usa a internet, como você usa um equipamento, né? Porque assim, você tem que entender o que está por trás dos algoritmos, né? Quais são as informações importantes, como você pode se beneficiar com o uso da tecnologia. As pessoas hoje passam muito tempo conectados, como a professora colocou, vou colocar aqui, tá, uma média de 4, 5 horas, e eles não estão tendo ganho nenhum de aprendizagem, ganho nenhum de socialização, ganho nenhum de conhecimento, né? Então, assim, agora, se você trabalha, faz uso da rede social, mas você ganha o seu negócio, você ganha o ganha-pão, né, na internet, que muitos fazem uso da internet hoje para ganhar recursos, o emprego, a questão da renda. A renda vem da internet. Quantas pessoas que impulsionaram o seu negócio, aquela vendinha escondida lá no interior do Goiás, que hoje ele consegue vender para o Brasil todo, né? Aquele cara que hoje faz uma mentoria, ele consegue conduzir os mentorados à distância e realmente produzir conhecimento, produzir mudança nessas pessoas. Então a gente não é contra, a gente só acha que tem que ter regulamentação no sentido também não é regulamentação de lei. Lei, o Brasil já tem muita lei, várias leis, não é mais uma lei. É sim criar uma política, um programa, né, onde as escolas particulares, as escolas públicas possam estar alfabetizando digitalmente os seus alunos, para que ele não caia nessas armadilhas de ficar horas e horas, né, dando renda para outra pessoa, né, vendo coisas que acabam empobrecendo ele no campo intelectual, no campo espiritual, no campo humanístico. Então nós temos que ter cuidado, né? Infelizmente é uma realidade, nós temos que não adianta proibir, né? Essa geração não funciona com proibição, não pode, não adianta. Quanto mais você fala que não pode, mais eles procuram, mais eles vão ficar conectados. Então você tem que fazer uma mudança, virar a chave
e dar para eles condições, ferramentas, não tecnológicas, ferramentas de cognição, socioemocionais, para que eles possam fazer o uso adequado dessa internet, e os pais também, com a árdua, mas importante missão de acompanhar e fiscalizar e, às vezes, sim, até restringir o uso dessa tecnologia, mas de maneira, vamos dizer assim, consensuada com os seus filhos. Muito bem. Professor Hélio, vamos falar sobre esses itinerários formativos, né? O que tínhamos, o que temos e o que teremos. Nós tínhamos, foi excelente a parada técnica que foi dada nessa questão do ensino médio, tá? Então eu gostei muito no primeiro momento, mas eu achei muito bom parar, né? Parar para ver o que tínhamos. Isso foi quando mesmo que foi o ano passado? O ano passado, na entrada do ministro Camilo, né? Foi se discutido que precisava dar uma reestruturada, porque estava precisando mesmo. Eu achei que foi fantástico. Essa discussão com a comunidade civil organizada, os sindicatos, tá certo? Os estudantes, os professores, o Congresso Nacional e agora o Senado, isso foi fundamental, tá certo? Para ver. Por quê? Porque o que são os itinerários formativos? Qual é o objetivo da reforma do ensino médio? É fazer com que mais pessoas possam também adentrar no mercado de trabalho. E quando você faz itinerários para a formação, é dizer, aluno, você quer o quê? Você quer a graduação? Ou você quer uma profissão técnica? Os países como da OCDE, né? Finlândia, Estônia, Alemanha, 70% dos jovens fazem ensino técnico. Somente isso tem um aumento no PIB, né, exponencial. Inclusive, para que nós possamos entrar na OCDE, é uma cláusula pétrea, tá certo? Senão, não entraremos, porque a gente está fora. A gente só tem 10% do nosso jovem, 7% do nosso jovem fazendo ensino técnico. É muito pouco isso aí, tá? Então, é preciso que, nessa proposta, você também pense no aluno. Pense no aluno. O que é que ele vai fazer? Vai ser aquilo que ele fazia no passado? Tinham 2 cursos técnicos, né? Contabilidade e administração. Você fazia... Também tinha o magistério e contabilidade na minha época. E o normal, o ensino era contabilidade, administração normal e alguma coisa de um curso agrícola, tá certo? Então o Brasil todinho estava nessa, né? Hoje, né, nós estamos numa outra pegada, né? Um gap geracional muito grande, aonde é preciso que a gente nivele professores, nivele alunos, tá certo? Nivele até os algoritmos dos alunos. Porque quando o meu querido Alexandre fala que os alunos estão o tempo todo conectados na internet, ele está com algoritmos de quê? Daquilo que ele pesquisa. Se ele passar 4 horas, Lucineide, na sala de aula e o professor direcionar para outro tipo de pesquisa, os algoritmos dele no celular dele mudam de status. Sim. Né? Mas veja bem, vamos voltar para a questão do itinerário que você me perguntou. Hoje a proposta do governo, né, antes era assim, como é hoje, as escolas definem. Então estava definindo qualquer coisa, por isso que foi bom dar uma parada técnica, né? Era qualquer coisa que não fazia sentido, tá? Depois o plano do governo, 2 itinerários. E agora foi aprovado 2 também. Então ficou a mesma coisa, né? Então, o porquê isso não pode ser assim? Porque como é que eu posso, né, entregar só 2 itinerários por escola? Imagine que 6 ou 10 escolas resolvam fazer os mesmos itinerários. Vocês vão ter alunos fazendo aquela mesma profissão, aquela mesma coisa. E hoje já se tem plataformas que entregam 800 itinerários formativos. Que você pode pegar esse itinerário, Sérgio, e fazer com que todo o catálogo do ensino técnico do MEC seja entregue para atender os arranjos produtivos locais. Dá para entender? Ou seja, qual é a função? A função é que o estudante ele se capacite e empregue. Para fazer com que ele, naquela região onde ele mora, a gente atenda o arranjo produtivo local. Imagine que ele está lá no Acre. E o que é que precisa ter, né, de competências e habilidades para aquela região isolada? Se ele está no Mato Grosso, é o agronegócio. Tá certo? Então, você tem que deixar com que toda essa entrega de aprendizagem seja entrega. Agora vamos lá. Fazendo economia de escala e de escopo. Fica muito mais barato quando você coloca mediação tecnológica, tá certo? Do que você quando vai fazer isso no presencial. Primeiro que você não tem um professor qualificado. Não tem. Segundo, é preciso qualificar. E tem um outro problema, até nas propedêuticas, como matemática, física, química, biologia, faltam professores.
Você não tem professores hoje de física, química. É difícil encontrar um professor de matemática, de física, de química. As universidades estão... Vai haver um apagão de mão de obra de professores no Brasil. Eu estou falando isso em Brasília. Você já pensou como é que vai ficar esse ensino, né? Eu vou deixar de falar essa história do propedêutico, né? O ensino de matemática, geografia, física, química, que não tem um professor lá em São José do Egito, em Pernambuco. Lá no EAPOC, lá no Chuí. Então, e isso vai abrir um fosso, um gap geracional? Não. Dois itinerários, tá certo? Isso não é possível na prática. Você tem que entregar um leque de opções, de oportunidades, para que você vá ao encontro da BNCC, que é o quê? Dar a oportunidade de escolhas para o aluno. O aluno opta pelo curso que ele quer, mas no decorrer do curso ele pode mudar. Ao invés de fazer... E ele também tem a opção de, começando na 8ª, na 9ª, no 1º, no 2º, terceiro, ter 2, 3 cursos técnicos. Porque o vestibular de 27, depois dessa implementação, ele vai exigir 2 cobranças, né? Talvez 3, que é a cobrança da parte teórica, né? Matemática, física, biologia, ciências da natureza e mais o português, né? E vai exigir também que o aluno leve títulos, ou seja, se ele faz enfermagem, tá certo? Ele tem pontos na área da saúde. E existe hoje uma novidade, que já foi aprovada, que é preciso que a gente coloque aqui, que nesses itinerários você pode adiantar também, veja bem, adiantar também o quê? A verticalização do ensino, ou seja... O que é isso? Você quando faz anatomia, cálculo 1, cálculo 2, álgebra linear, física, como itinerário formativo, você entrega ao aluno isso, ele leva para a faculdade. E a gente faz como é nos Estados Unidos. Ao invés de você fazer 5 anos de uma faculdade, só faz 3. Porque 2 você leva no college. E hoje já estamos começando a implantar isso. Então, se a grade do itinerário for entregue de uma maneira estratégica, você economiza quanto para o país? Porque quanto custa implementar isso no modelo presencial analógico, né? E qual a qualidade dessa entrega nesse modelo presencial analógico? Então, veja bem, esses itinerários formativos têm que ser vistos que eles são a bola da vez. Só que não 2. Porque o pessoal não entende como é que se pode fazer mais. Só se faz mais se o Senado verificar que só se entregará uma aprendizagem de mais qualidade se você tiver mediação tecnológica na educação do nível médio. Professora Lucineide, e sobre os itinerários formativos, qual a opinião da senhora? Bom, eu primeiro vou te perguntar o seguinte. Quando você pensa no ensino médio, do jeito que está, né? Esse estudante, ele sai para o mercado de trabalho preparado para o quê? Para fazer o quê? Muitos saem sem saber, né? Entendeu? O que eu vou fazer agora? Aí quando a gente vem e fala assim, o que é o novo ensino médio? Para mim, uma das grandes mudanças que vem, fora a questão de estrutura interna, de rearranjos, vem os itinerários formativos. Porque quando a gente fala agora do perfil do egresso, ele sai, então, com uma capacidade para fazer algo. Só que aí a gente tem esse viés que o professor Hélio colocou. Ele sai. Então, a grande questão é quantos itinerários eu vou oferecer. Quantas opções eu vou oferecer. Né? Então, por quê? Um itinerário é uma jornada de conhecimento prático. Então, ele sai ao final, o egresso de um itinerário, ele sai apto a... Né? Então, aquele conjunto ali de competências que ele vai adquirindo nessa jornada. Então, ele tem ali... Né, ao longo dos 3 anos, e ele sai com aquela formação. Professora, eu vou complementar dizendo o seguinte, as saídas intermediárias já estão prontas, né? Você tem o bloco, né? Sim, tá claro? Isso é um outro vetor muito importante. Sim. Né? Isso quando se é estruturado dessa forma. Né? Porque existem a forma como esse itinerário vai ser estruturado. Exatamente. Então, uma das formas mais inteligentes que você tem de estruturar esse itinerário formativo é quando você organiza de tal forma que você dá a esse estudante durante esses 3 anos uma série de saídas intermediárias que a gente está chamando, que são atreladas muito à questão do CBO, né? O professor Hélio vai poder explicar bem essa questão. E, ao final, por exemplo, ele pode sair com curso técnico.
Então, se você pensa, né, uma série de caixinhas, onde uma junção, vamos chamar de disciplina, que para a gente às vezes fica mais fácil, como a gente estava acostumado. Então, quando eu curso determinadas temáticas, isso me leva a uma saída intermediária e eu já tenho, né, meu certificadinho ali, e isso já me ajuda em questão de mercado de trabalho. E aí eu vou continuando nessa minha trilha, nessa minha jornada, consigo mais outro. E aí, ao final, isso quando a gente está falando de um itinerário direcionado para o curso técnico, tá? Aí ele já tem ali o seu diplominha de curso técnico. Não, muda bastante. Pois não. Pronto. Então, assim, você tocou na questão do CBO, né? Vamos imaginar didaticamente, Sérgio, como é que isso funciona, né? O que é o CBO? CBO são competências e habilidades já para que você coloque na sua carteira profissional e você egresse no mercado de trabalho com uma qualificação profissional, tá certo? Então, isso já está determinado, se existe lá no Ministério do Trabalho, todas as saídas, né, intermediárias dos cursos técnicos e garante por exemplo, que é o Código Brasileiro de Ocupações Profissionais, isso. CBO, Código de Ocupações Profissionais. Então, veja bem, vamos pensar junto. Na hora que eu faço um curso técnico, eu tenho saídas intermediárias, pedacinhos do curso, tá certo? Então, se eu for fazer um curso de transações, recursos humanos, tá certo? Eu faço uma parte que é contas a pagar. Eu faço outra parte que é contas a receber. Faço outra que é auxiliar administrativo. Tudo isso são saídas intermediárias de um curso técnico que eu posso trabalhar. Quando eu faço isso através de uma orientação pedagógica, eu vou pegando certificações de 200 horas. Depois que eu pegar 800 horas durante todo esse ensino médio, eu concluí um curso técnico de transações, de recursos humanos sem querer. Mas imaginemos que o aluno diga, eu não gostei desse curso. Comecei fazendo, vi que contas a pagar é uma coisa muito chata. E eu quero entrar agora na área de informática. Porque eu quero fazer, sabe o quê? Redes, programação, internet das coisas, robótica, porque isso dá dinheiro. Olha só. Programa desenvolver jogos. Pronto, o que quiser. Então, veja bem, Sérgio, a saída intermediária, né, e o CBO é que você certifica esse aluno, ele vai guardando as certificações e depois você faz uma coisa mágica. Sabe qual é? Complementação por competência. Porque quando você adquire os seus certificados, você juntando-os, você pode convalidar estudos e dizer assim, eu estou com competência para exercer a profissão de técnico de enfermagem. Faltam o quê? Falta o estágio. Eu complemento o estágio e serei técnico de enfermagem, tá claro? Então, a oferta da aprendizagem no ensino médio e até no ensino fundamental, ela é fundamental, porque você faz um curso profissionalizante, aqui nas escolas brasileiras, não serve para nada. Ele não conversa com o ensino técnico. Você tem coisas que não precisa mais estar ensinando ao aluno, porque a inteligência artificial já faz isso. Agora, diferentemente, quando você faz uma rota de aprendizagem, que ele vai usar isso até na faculdade. Quando você faz um curso de edificações, já pensou que maravilha para o aluno entrar nas engenharias, ou na engenharia? Quando você começa a aprofundar cálculo 1, cálculo 2, álgebra linear, anatomia, fisiologia, dentro de um curso, você aumenta a taxa de percepção, né? Você eleva o aluno, tá certo? E é exatamente isso, dessa maneira, como funciona, tá? É porque, igual o professor Ed falou, né? Assim, como é que está hoje essa questão? Existem dois, né? Então, tudo bem, já é um avanço significativo. Porque se você pega o ensino médio, que aí o estudante sai despreparado para o mercado de trabalho, e aí ele vem, né, com um novo ensino médio, da maneira que está, ele já sai com apto a alguma coisa, então isso realmente já nós temos aí já um impacto. E aí a grande diferença é que o seguinte, as escolas implementam dois, mas muitas vezes o estudante não se identifica com nenhum dos dois. Na verdade, a escola tem que optar pelo menos dois, porque na BNCC está escrito que o estudante ele tem direito de opção de escolha. Então, para ele escolher o itinerário, tem que ofertar ele pelo menos dois, né? Então, existem, na verdade, soluções que conseguem ofertar mais do que dois. Entende? Quantos, professor? Quantos? Assim? Não, quantos do seu conhecimento, assim? Não, tem soluções. Só citou uma, né, que vem, que oferecem 800. Né, ele tem como cumprir todo o catálogo do MEC.
então, de curso técnico. Então, você imagina, vamos imaginar, vamos fazer aqui uma futurologia, vamos fazer um cenário. Vamos imaginar que isso foi implementado no Brasil. Né? Então, que o governo desenvolveu e colocou agora 800. Você entende que o estudante agora, ele tem muito mais liberdade de escolha do que 2? Sim. Ele tem um perfil a gente começa a ter um perfil de egresso diferenciado. Você começa a ter jovens preparados em diferentes áreas no mercado de trabalho e que o impacto disso na economia é grande. Né? Então, quando a gente pensa no futuro, né, a gente já vê uma grande Ou seja, deixa eu só avanço. Mas tem Professor mais Alexandre está coisas. esperando ali para falar, hein? Então tá bom, beleza. Professor Alexandre Veloso, temos essa questão que envolve os itinerários formativos e os pais. Como acompanham isso? Como o senhor também acompanha isso? Então, Sérgio, essa aí é realmente, ouvindo aqui, eu não quis nem fazer interferência aí nas falas do Hélio e da professora Lu, que realmente são pessoas que têm um conhecimento extremamente técnico, então é importante a gente aprender com eles. Mas a gente, na condição de leigo, né, de pai, de mãe, responsável em educar nossos filhos, a gente acha que a escola, primeiro, ela precisa ser uma escola que realmente atinja esses alunos do século XXI, uma escola que seja atraente. Então, assim, nós temos escolas, por exemplo, a escola que meu filho estuda, que eu não vou citar qual é, mas ele fica lá de 7 da manhã às 8 horas da noite. Então, assim, é um parto para buscar ele para ir embora. Então, de lá ele faz esporte, ele pratica a questão religiosa, espiritualidade, enfim. Então, isso é uma escola que conecta ele, né, com aqueles princípios da escola e, lógico, o objetivo maior da escola que é formar cidadão, né, encaminhá-lo para uma formação formal, uma formação de conhecimento formal, seja ele nível superior, nível técnico, né, e poder amanhã pensar em empregabilidade, né, que ele possa estar empregado, seja como empregado ou seja ele como um empresário, como uma pessoa que vai ele prover o próprio negócio. Então, nós temos que ter essa questão dos itinerários, isso que nós estamos batendo muito na associação, é a liberdade. Eu acho que não podemos deixar de ter, a associação tem isso como um princípio muito caro, que é a liberdade da família e a liberdade dos alunos, de poder fazer opção, né, o que eu quero ser, para que caminho eu quero ir. Agora, como estava realmente, nós acabamos desvirtuando um pouco. Né, tinha escolas que não sabiam o que era itinerários, estavam ofertando coisas que, assim, a princípio não tinha uma conexão, uma rota que pudesse levar o aluno a algum caminho. Então, acho que era uma coisa que estava se perdendo um pouco. Então, é importante, a gente chama isso como freio de arrumação, né? Você dá aquela apertadinha, arruma, reajusta, para poder a gente voltar na rota novamente. Nós estávamos perdendo um pouco o trilho, né? E estávamos desvirtuando do objetivo principal da educação com qualidade. Mas então, assim, a gente entende que é importante que o aluno tenha essas opções, né? Não ficou muito claro para a gente ainda como sociedade, como pais e mães, não ficou muito claro essa questão, se vai ser possível ainda os itinerários nas escolas, vamos dizer assim, as escolas normais, vamos dizer assim, essas escolas tradicionais, que são as escolas de ensino médio, sem ser as escolas técnicas, né, porque como eles baixaram demais os itinerários, as horas de itinerários, nós ficamos numa dúvida se vai ser possível hoje o meu filho, numa escola particular, tradicional, que não é técnica, ele fazer os itinerários lá que possam contemplar a educação técnica, caso ele queira. Não ficou claro isso para a gente. Né, o projeto de vida na escola do ensino médio se perdeu. O projeto agora não falou nada, as pessoas estão meio perdidas em relação a esse projeto de vida, continua ou sucumbiu. Então, assim, é algo que a gente precisa dar mais esclarecimento à sociedade, principalmente ao destinatário da educação, que são os alunos e os pais, as famílias, no caso dos menores de idade. Então, acho que falta um pouco ainda uma interlocução com essa comunidade de pais e realmente comunidade de alunos, para que a gente entenda de fato o que está sendo feito. Tá? Porque o novo ensino médio,
a gente ficou totalmente perdido. Foram 3, 4 anos para a família entender o que era a BNCC. E agora que a gente começou a entender, estão mudando novamente a questão aí do novo ensino médio, que na verdade a gente acha que de novo não tem muita coisa nova. Na verdade é um modelo que a gente já conhecia lá na nossa época que nós nos formamos. Mas enfim, vamos escutar os especialistas que acho que é mais interessante. Vamos lá então, professor Hélio. Olha, veja bem, vou lhe tranquilizar, tá? Vou lhe tranquilizar. A questão do projeto de vida, ele é uma coisa implícita, né? Então, vamos simplificar. Se eu faço um teste vocacional, tá? E eu descubro que o meu aluno quer área de saúde ou área de gestão, ele vai dizer o que ele quer. E esse teste vocacional pode ser implementado de uma forma muito simples, tá certo? Ou seja, usando a inteligência artificial. E eu sei o que é que o aluno quer fazer. Segundo, para lhe tranquilizar mais ainda, não mudou a carga horária praticamente, o Alexandre, porque as 2.400, que foi colocada agora, se a escola quiser fazer um curso técnico em parceria ou entregar itinerários formativos de 1.200 horas até, o aluno vai ficar com 1.800, então voltou ao que era hoje, tá? Então isso, a soma de 1.200 de hoje, mais 1.800 da parte propedêutica, como a gente chama, que é matemática, português e tal, ficou a mesma coisa agora, porque é 2.400 e o mínimo 600 vai ser para confundir. Tá? Porque, na realidade, se o aluno optar por um curso de mecatrônica, que estão 1.200 horas, ou um curso de enfermagem, ele soma daqui e tira. Então, não mudou nada. Então, o projeto de vida, que aí sim, como estava se perdido, e esse freio de arrumação que você colocou foi muito importante, o pessoal fazia que o novo ensino médio é um projeto de vida. E ficou no mimimi do projeto de vida. Só que depois do projeto de vida, não se entregava nada na prática para a vida dos alunos, tá certo? E o aluno tem sensibilidade e percepção. O que é que mudou no novo ensino médio que foi implantado em 17? Na prática, nada. Ao contrário, ficou uma coisa que as pessoas não entendiam como implantar e tal. Agora, eu queria, Sérgio, fazer um complemento. Eu, a semana, vi um dado financeiro, de quanto o governo vai implantar agora, salvo me engano, em Belém do Pará, para os próximos 4 anos. 500 milhões por ano, tá certo? Para o novo ensino médio. 500 milhões por ano é muita grana. Eu acredito assim que não tem esse problema para a educação, a parte financeira no país. A gente precisa trabalhar com gestão desses recursos, tá certo? Isso é o que precisa ser feito. Eu acho que tem recursos, professor Lucinei, em abundância, tá certo? Agora, se você não tem mediação tecnológica, o preço... Como utilizar? Como utilizar. Aí falta o recurso, porque esse dinheiro que o ministro está colocando lá para fazer da forma como está sendo feita, talvez não dê. E imagine o Brasil, né, com essa dimensão continental, e como você vai chegar nos 5.700 municípios, e quando você chega no município que não tem o professor de física, de química, de matemática, como é que também fica a questão? Então vai haver um problema maior, que é um fosso, né, um apartheid aí, por você não usar a tecnologia para chegar nas regiões que estão isoladas geograficamente. Então, tem que repensar o processo de pensar, de entender que essa mediação tecnológica ela é bem-vinda como economia de escala e economia de escopo. Ou seja, é muito mais barato porque você vai poder fazer muito mais com muito menos. Tá claro? É isso que a gente tem que repensar. Porque se a gente não entender que quando eu entrego 800 itinerários formativos, Sérgio, tá? Eu faço com que a base nacional curricular seja realmente aceita e concebida, porque ela tem a filosofia dela é dizer, aluno, você tem o direito de você escolher. Você começa um curso veja bem, você, jornalista, hoje está começando um curso de Direito, como nós falamos aqui em off, tá certo? E por que não o jovem também errar, né? Ou seja, nas suas escolhas? Então você tem que dar o direito, porque é muito mais rápido ele errar quando está fazendo o ensino médio, tá certo? Do que passar 4 anos numa faculdade. Professora. Bom, eu queria pegar aqui a fala do professor Alexandre, e aí me desculpa usar o exemplo do seu filho, mas você falou que ele fica de 7 às 18, não é isso? Às 8. 7 às 20, né, Alexandre? Às 20. Acho que é 7 às 20. Isso. E aí você falou que ao final, né, assim, qual vai ser a entrega do perfil do egresso do teu filho? Não, aí ele vai estar pronto enquanto cidadão para pensar
se ele vai fazer um curso técnico, se ele vai para a faculdade, aí ele pode cursar mais 5 anos. Se vai ser atleta, né? A grande questão, Alexandre, é que quando vamos pegar e vamos pensar nisso em termos de Brasil, né? Então, não só Brasil, mercado de trabalho, e é uma questão de conjuntura. Será que não é muito tempo, entendeu, para o aluno para esse jovem começar a entrar no mercado de trabalho, quando o mercado de trabalho ele começa a ter preconceito, quando a pessoa está com os 40 anos, a pessoa com 40 anos já começa a ter uma dificuldade de empregabilidade, né? Porque quando a gente estica muito esse tempo para ele começar a trabalhar, né, essa capacitação para entrar no mercado de trabalho, e ele fica hoje com um tempo muito reduzido para ele ter sucesso profissional. Então, uma das grandes questões que aí quando eu defendo muito, né, que eu acho que os cursos técnicos têm uma capacidade hoje maior, também foi em cima de uma fala do Alexandre. Por quê? Quando ele fala assim, olha, teve dificuldade de entender o que é, né, essa questão dos itinerários, da BNCC, e agora, como a gente começou a entender, aí veio essa mudança. Então, nas escolas, se a gente pegar a escola particular, por exemplo, também é complicado, entendeu? Ou não só entender o que é, desenvolver o planejamento estratégico para isso e desenvolver a implementação, fora que tem custos, né? Capacitação de professor, tem uma série de mudanças estruturais, ali culturais até, para que o itinerário realmente aconteça. Então, quando você tem isso, uma escola pode fazer? Claro, né? Mas quando você pensa que esse aprendizado, nesse primeiro momento, a gente consegue diminuir, né, esse caminho e fazer parceria com quem já faz isso, entendeu? E aí você desenvolve, e hoje, né, na forma que está, que foi desenvolvido que foi encaminhado para o Congresso, você tem essa opção, né? E uma outra coisa que eu queria também falar do que o Alexandre pontuou, quando ele fala da questão da tecnologia, o quanto é importante, voltando à questão de mercado de trabalho, o estudante aprender tecnologia. Porque quando ele sai, ele tem duas opções. Ou ele vai ser empreendedor, ou ele vai ser um funcionário público, vai fazer um concurso público, ou ele vai entrar na iniciativa privada. Ô, Luciane, né? São três questões. Só um complemento aí e até um pouquinho de discordância, né? Não sei se eu posso... Por favor. Né? Veja bem, a discordância é a seguinte, professora. 43% dos alunos, eles não querem fazer mais o ensino médio porque eles querem trabalhar. Dados hoje da Folha, tá certo? 43%. E é um perfil mais imediatista dos jovens. Não, é necessidade mesmo, Sim, não é imediatismo, também. É necessidade. Porque esse perfil que o nosso amigo, caríssimo amigo, doutor e professor Alexandre coloca, é de um jovem, né, que tem uma condição diferenciada. Tá certo? Então isso não se aplica, né? É o ideal, o estado da arte, a utopia, tá certo? Mas o que eu quero colocar é o seguinte, é que há uma necessidade de se fazer mais com menos, porque, olha, se esse aluno deixa o ensino fundamental, tá? E não quer ir para o médio, porque ele não pode fazer as duas jornadas, se você media com tecnologia, ele pode fazer esse curso quando? No final de semana. Tá claro? Ele pode, não importa onde ele esteja, tá certo? Você tem hoje conexão e condição de fazer, e muito mais, inclusive, barato. Eu queria só complementar, dizendo só o seguinte: o ensino noturno, né, tá fadado à morte. Porque como é que você coloca uma grade de 3.000 horas para você entregar, e você proíbe que 70% seja entregue à distância, ou hibridamente falando, se o aluno chega lá às 7h30 da noite ou 7 da noite e sai às 9, e nas grandes cidades tem que sair um pouquinho mais cedo, senão vai ser assaltado. Tá? Então o pessoal no Conselho Nacional de Educação fez o contrário, né? Ao invés de entender que para você entregar a grade da EJA mais o médio, né? Ou do médio mais um técnico, que seria um ProEJA ou qualquer coisa desse sentido, você teria que fazer o contrário.
30 horas de 30% de convivência e 70% de ensino híbrido, onde você manda a parte teórica para casa, né? E você vai lá 30% só para o convívio social e fazer aulas práticas. Então, o aluno do ensino médio brasileiro, mais uma vez, vai ser prejudicado. Deu para entender? Sim. Doutor Alexandre Veloso, o senhor foi citado aqui, deu exemplo. Gostaria também que o senhor comentasse, então, esses posicionamentos aqui dos nossos convidados no estúdio. Não, perfeito. É isso aí. O Brasil é diverso. E nós temos que respeitar essa diversidade. Não tenha dúvida. Quando eu coloco meu filho adora escola, né, eu quero mostrar que a escola pode ser algo interessante, algo que estimula o estudante. Então ele pode ficar lá dentro fazendo pesquisa, experiências em laboratório, né, indo para um túnel de vento, né? Olha quanta coisa ele pode fazer dentro da escola. E também, logicamente, Sérgio, nós defendemos muito a convivência com a família. Tá? Então essa coisa de escola de tempo integral, em que o aluno entra às 7 da manhã e sai às 9 horas da noite e já sai jantado, com banho tomado para dormir, a gente não acha isso saudável. A gente acha que tem que ter, sim, participação da família. Então, acho que, inclusive, as escolas, normalmente confessionais, acabam proporcionando esses encontros de famílias, né, para poder o filho também não perder essa interação com a família, porque ele fica, né, 8, 10, 12 horas na escola e depois mais 3, 4 horas no celular. Vai ficar quanto tempo com a família? 0. Então, a gente também não admite esse tipo de comportamento. A gente não acha que é saudável isso. Mas eu quero dizer isso. Então, ele colocou, tem pessoas, infelizmente, a gente já vem acompanhando há um grande tempo aqui em Brasília, a evasão escolar começa no 8º, 9º ano. E aí ela se acentua no ensino médio. E é para trabalhar, não tenha dúvida. Quantos meninos eu dei aula, né, em escola pública, não dei aula no sentido assim, ajudei, né, projetos sociais de escola pública, eu via. Muitos estavam no supermercado e, o professor... rapaz, tudo bem? Como é que você tá? Tal? Pô, você abandonou a escola técnica, tá? Principalmente a técnica era, né? Hoje a técnica, ela é integral, né? Tem que fazer de manhã e à tarde. Professor, não deu, tive que ajudar em casa, então tenho que trabalhar, então abandonei a escola, vou fazer um EJA depois, né? Que eu tiro ali 6 meses, eu tiro o ensino médio e acabou, bora. Então, assim, nós estamos perdendo a formação intelectual do país. Eu acho que, né? Eu não sou técnico da área, mas o Hélio, quando fala essa questão da renda per capita, de aumentar, tem que fazer sim, porque quando ele vai para um EJA, nada contra, mas o conhecimento que ele vai produzir para o país é muito menor, entendeu? Esse conhecimento científico que ele poderia ter no curso técnico, sendo um bom técnico em eletricidade, sendo um bom técnico em mecânica. Eu fiz um curso técnico em mecânica, quer dizer, toda a minha turma, metade da minha turma foi empregada hoje lá na BASF, na Embraer, lá que eu sou de São Paulo, naquela região do Vale do Paraíba. E eu continuei, depois fui treinar a faculdade, mas muitos, se bobear, ganham muito mais do que muitos advogados, que é a minha formação hoje final, que é de direito, né? E são técnicos lá formados em mecânica de uma instituição estadual lá de São Paulo. Então, assim, nós temos que ter a atenção para observar que num país de mais de 200 milhões de pessoas e estudantes, enfim, nós não temos como padronizar, né? Essa coisa do sistema nacional. Nós temos muita preocupação nessa questão da padronização. Padronizar de cima para baixo, vem a ordem, todo mundo cumpre. Eu acho que isso é temeroso e nós temos que ter cuidado. Então, nós vamos sim sempre defender e orientar, né, os pais, né? Porque são os destinatários da política, são eles que vão cobrar, são eles que vão questionar. É a questão da liberdade para ele poder escolher para a realidade do seu filho, se ele pode cursar um curso técnico, uma universidade, enfim, qual modelo que ele deseja para o seu filho. Muito bem, infelizmente nosso tempo já está esgotado. Quero agradecer, começar as considerações finais. Começo com o professor Hélio Laranjeira, pedagogo, consultor, pesquisador, palestrante e muito mais atribuições aqui. Professor, obrigado por estar conosco e também bem-vindo pela primeira vez aqui na Rádio Justiça. Já fica o convite, assim que esse projeto passar pelo Senado, vamos debater como ficou e como será o resultado na prática. Obrigado por estar conosco. Obrigado, agradeço o convite. Consideração final ainda? Só agradecer esse espaço e torcer muito para que no Senado esse projeto seja mais uma vez discutido, porque democraticamente isso é fundamental. Discutir a mediação tecnológica, isso vai ser muito importante, tá certo? Muito obrigado também, professora Lucineide Cruz, professora, escritora e consultora educacional. Obrigado por estar conosco também. Obrigada, é um prazer. Prazer estar aqui com o Alexandre, com o professor Hélio, contigo.
E o que eu gostaria de pontuar é que quando a gente pensa em educação, a gente não pode pensar nela de maneira isolada, né? A gente tem que pensar ela dentro de um contexto e qual é o impacto que isso gera. Né? Então, quais são as consequências das decisões que vão ser tomadas agora? Então, a gente tem que pedir para a comunidade, de fato, né, participar e estar empenhada nessa questão. Eu, de fato, acredito também que a mediação tecnológica ela é essencial, ainda mais quando você pensa o Brasil como um todo, os lugares mais complicados para conseguir o professor chegar, e essas pessoas também, né, precisam ser educadas, também precisam estar preparadas para o mercado de trabalho de uma maneira mais ativa. Muito obrigado por estar conosco, professora. Obrigada. Doutor Alexandre Veloso, advogado, presidente da Associação de Pais e Alunos do Distrito Federal, obrigado também por estar conosco mesmo que por telefone. Ô Sérgio, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, a paciência de entender a nossa impossibilidade de comparecer aí hoje para estar com vocês, mas agradeço mesmo. Espero que os ouvintes hoje da Rádio Justiça, do Revista Justiça, tenham hoje um pouquinho mais de esclarecimento e luz, né, para poder tirar essas dúvidas que pairam aí sobre o novo ensino médio. Tá? Forte abraço, até uma próxima oportunidade.